Ok, tudo pronto. Então, boa tarde novamente a todos. E vamos iniciar aqui o nosso encontro de manejo da água e solo, indo direto lá para o material didático, para que a gente possa conversar sobre os pontos mais relevantes, né? Fazer uma leitura mais contextualizada sobre o assunto que foi abordado. Lembrando que enquanto estiver sendo expondo para vocês, eu não vou estar conseguindo visualizar o chat, então fiquem à vontade para abrir o microfone e falarem comigo se necessário. Então, esse primeiro material didático, ele abordou o assunto do solo e meio ambiente, né? Uma breve descrição de como o solo se relaciona com os outros recursos naturais e a importância da gente manter essa relação de forma harmônica. Vamos fazer uma leitura aqui bem breve do texto. Apesar dos recentes avanços tecnológicos e científicos, o clima ainda é a mais importante variável na produção agrícola. Isso ocorre através das influências que o clima exerce nos vários estágios da produção agrícola, como plantio, colheita, transporte, comercialização e armazenagem. Qualquer sistema agrícola é um ecossistema feito pelo homem que depende do clima para funcionar como o sistema natural. Os principais elementos que afetam a produção agrícola são os mesmos que afetam a vegetação natural, entre elas a radiação solar, a temperatura e a umidade. Estes parâmetros que vão determinar em larga escala a distribuição global dos cultivos e da pecuária, assim como a produtividade agrícola e dos rebanhos dentro de uma determinada zona climática. Todos os cultivos têm limites climáticos para a produção econômica, embora muitos paradigmas tenham sido quebrados nos últimos anos. Levemos em conta que uma variável climática pode se modificar mediante outra variável, pois elas estão interrelacionadas na influência que exercem sobre os cultivos e rebanhos, além das variáveis anuais ou sazonais, ou seja, acontecimentos que acontecem uma vez apenas ou de forma periódica. Considerando os ambientes climáticos dos cultivos e criações, se desenvolvem os microclimas em torno que são de vital importância, assim como no interior do solo e nas proximidades da área, que podem ser bastante diferentes do ambiente do cultivo. A escolha da cultura a ser plantada começa pelas características climáticas locais, uma vez que dependem de fatores como solo, calor, precipitação, que é a chuva, umidade relativa e a sazonalidade, né, que é um período que não acontece constantemente. A vida dos homens e animais domésticos está condicionada aos elementos indispensáveis à subsistência, que é a sobrevivência, né? Necessidade da gente produzir no mínimo para que a gente possa sobreviver. O meio ambiente em que vivem devem ter ar puro para atender a uma das funções orgânicas básicas, que é a respiração, água potável para satisfazer as necessidades hídricas e alimentos com boa qualidade em quantidades suficientes. A fonte fornecedora desse combustível que faz a máquina homem ou animal viver, caminhar e exercer outras atividades é o solo. É desse elemento que o homem retira direta ou indiretamente o seu alimento. O solo deve ser fértil para atender às demandas da população em quantidade e qualidade.
Se o solo for deficiente em um elemento químico, as plantas nele cultivadas serão carentes nessa quantidade, né? Daí o que se fala sobre a necessidade de toda vez que um produtor rural vai fazer o plantio, o correto é fazer uma análise de solo, para a gente verificar se está faltando cálcio, ferro, fósforo, e fazer a correção necessária, para que esse solo seja o mais fértil possível. Quando o homem deixou de ser nômade, ou seja, naquela condição em que ele ocupava um determinado terreno, aí consumia todas as frutas que estavam lá, matava todos os animais que tinha, aí quando acabava tudo ele ia migrando para outra região, né? Esse era o homem nômade. Quando ele saiu dessa condição, ele sentiu a necessidade de prover sua subsistência e também a da família. Ao retirar a manta vegetal que cobria o terreno para em seu lugar realizar uma exploração, o homem expõe o solo à ação direta da água da chuva e ou ao vento que, pela ação erosiva, provoca o seu desgaste. Portanto, a perda de nutrientes indispensáveis a culturas, a terra carreada pelas enxurradas vai se depositar em leitos dos rios e dos reservatórios. E após uma chuva forte, ocasiona inundações, provoca danos ambientais, e isso, obviamente, talvez vocês até já tenham estudado em algumas disciplinas, como geografia, né, onde a gente vê esses fenômenos que ocorrem com o solo. Quando o agricultor ou o pecuarista usam fertilizantes e outros produtos químicos em terrenos não devidamente protegidos contra os efeitos erosivos da água da chuva, essas substâncias são carreadas juntamente com a terra para os cursos d'água, ocasionando sua degradação, alterando as condições ambientais e prejudicando diretamente a subsistência da flora e da fauna aquáticas, e também dos seres humanos e dos animais que dependem desta fonte para atender às suas necessidades de água. A manutenção das características produtivas dos solos é uma atividade indispensável à subsistência humana, pela importância do fornecimento direto ou indireto dos alimentos, porque a ação erosiva da água, da chuva, carreando a terra para locais indesejáveis, acarreta uma série de prejuízos no meio ambiente, com consequências socioeconômicas, né? Ou seja, os prejuízos não são apenas ambientais, mas podem ter impactos muito severos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico também. Os objetivos das práticas conservacionistas são eliminar a ação da água, da chuva e do vento sobre os terrenos, a fim de evitar danos ambientais, e que os solos atendam às necessidades alimentares da população atual e mantenham suas qualidades potenciais para satisfazer as solicitações das futuras gerações. Logo, pessoal, esclarecendo, né, a prática conservacionista, a palavra aí conservacionista vem de conservar, né, de a gente tentar manter preservado. Complementarmente, os conservacionistas, ou seja, as pessoas que defendem essa causa, trabalham para que a cobertura vegetal e os restos culturais sejam incorporados ao solo, eliminando a queima, cuja consequência imediata é a poluição do ar ambiental, ocasionando danos à saúde do homem e dos animais, além dos estragos sobre os terrenos e o maléfico efeito estufa. O solo tem as funções de servir de suporte mecânico para os vegetais e reter a umidade, libertando os nutrientes e o oxigênio para as raízes, quando as plantas dele necessitam. O solo agrícola é a parte mais externa da crosta terrestre
que sofre a ação dos agentes das intempéries, ou seja, dos acontecimentos extraordinários que normalmente são ocasionados pelo próprio uso do solo. A manta de vegetação protetora do solo, que surge após a sua constituição, pode ser retirada pelo agricultor, ao realizar uma lavoura pelos animais, por pastoreio ou eliminada pelas queimadas sucessivas. A degradação do solo resulta nas alterações de suas características físicas, químicas e biológicas, a perda da capacidade de retenção da umidade e diminuição dos nutrientes, reduzindo as condições de desenvolvimento das culturas e aumentando a suscetibilidade à ação da erosão hídrica e eólica, né? Ou seja, fica muito mais favorável com que a erosão, que é aquele processo onde a terra ela vai cedendo, ela vai se movimentando, isso pode abrir buracos, isso pode fazer com que o terreno fique completamente, principalmente de forma estética, ruim, para que a gente possa realizar um cultivo, e aí tanto a água quanto a força do vento ele vai contribuir para isso. A chamada agricultura conservacionista é a utilização dos elementos naturais, de modo a que as atividades produtivistas sejam realizadas de acordo com a capacidade potencial de cada gleba, que é, a gleba, no caso, se refere a uma parte do terreno que tem todas as condições ideais de cultivo, objetivando a garantia da demanda da população atual, sem comprometer o atendimento da subsistência dos futuros habitantes. É executada com base no levantamento de condições de cada gleba, a fim de, superando os fatores restritivos ou limitantes, se existir, planejar o seu manejo e o uso com o emprego de insumos, se for necessário, e de processos que evitem a ação dos agentes erosivos e que permitem as explorações mais econômicas para cada terreno em função de suas peculiaridades. A agricultura conservacionista é baseada na classificação da capacidade de uso das terras, feita através da interpretação do levantamento do meio físico efetuado nas glebas, e objetiva o planejamento da utilização e manejo adequado do solo, culturas e processos conservacionistas, né? Notem que a agricultura conservacionista aí, ela se encaixa perfeitamente, então, lá nos padrões da agroecologia, né? Que é uma agricultura alternativa e que tem todo esse pensamento de respeito em relação à utilização dos recursos naturais, né? Então, dentro da agricultura conservacionista, a gente encontra incluso a agricultura agroecológica. O solo é a parte natural que se desenvolve na porção superficial da crosta terrestre. Ele é resultado, essencialmente, da interação dos processos físicos, químicos e biológicos sobre as rochas superficiais da crosta terrestre. O solo é um recurso natural que deve ser utilizado como patrimônio da coletividade, independente do seu uso ou posse. É um dos componentes vitais do meio ambiente e constitui o substrato natural para o desenvolvimento das plantas. A ciência da conservação do solo preconiza um conjunto de medidas objetivando a manutenção ou recuperação das condições físicas, químicas e biológicas do solo, estabelecendo critérios para o uso e também o manejo das terras, de forma a não comprometer a sua capacidade produtiva. E estas medidas visam protegê-lo, prevenindo dos efeitos danosos da erosão, aumentando a disponibilidade de água, de nutrientes
e da atividade biológica do mesmo, criando condições adequadas no desenvolvimento das plantas. As principais áreas de preservação ambiental frequentemente encontram-se nas zonas rurais, nas áreas de mananciais, nascentes, corpos d'água, maciços vegetais, dentre outros recursos naturais. E faz-se necessária a verificação das condições dessas áreas e a possibilidade da recuperação das áreas degradadas, em face de luta contra a desertificação e a defesa da biodiversidade, reforçando a sustentabilidade econômica e territorial. Após a retirada da cobertura vegetal, o solo fica exposto a diversas intempéries, né, as dificuldades, os problemas que surgem, como o sol, chuva, os ventos, culminando na redução de sua permeabilidade, ou seja, na capacidade de absorver água. Em consequência de sua compactação, desencadeando sérios problemas, como processos erosivos, principalmente do tipo laminar, que além de degradar o solo, também o empobrece. Todo esse processo pode se tornar ainda mais agressivo ao meio ambiente, pois o solo retirado de um determinado lugar pelo escoamento laminar irá se acumular no leito dos rios, causando os assoreamentos, enchentes e podendo alterar todo o ecossistema aquático. O valor do solo rural não pode se restringir a questões relacionadas à produção agrícola, sendo de grande importância a sua função ambiental, como o de assegurar a quantidade e qualidade das águas, manterem a estabilidade das áreas de preservação permanentes, que são locais de uma propriedade rural que são consideradas áreas sensíveis, como, por exemplo, o olho de uma nascente d'água, né? É muito importante você ter, por exemplo, o surgimento de um rio dentro da propriedade, você tem que proteger esse local. Você não pode deixar, por exemplo, que animais circulem por ali e acabem matando esse olho d'água, né? Então, encostas de morros, topos de morros, todas essas são exemplos de áreas sensíveis, e existe uma lei no nosso país que obriga o produtor rural a proteger essas áreas sensíveis, que são as chamadas áreas de preservação permanente. E também é necessário ajudar na infiltração de águas e nutrientes, além de assegurar a existência de matéria orgânica para as plantas, né? Então, aqui ao longo do texto, são apresentadas diversas situações que nos lembram da necessidade de cuidar bem dos solos, né? Sendo apresentadas alguns impactos ambientais que vão ser causados no solo, caso a gente não tome essas medidas, né? Como, por exemplo, como é citado ao longo do texto, o assoreamento, a erosão, a perda de matéria orgânica, de forma que o solo fique menos fértil, ou mesmo que morra, ou seja, não tenha mais micro-organismos ativos, de forma que eu não consiga plantar mais nada lá que consiga ter um bom desenvolvimento para a minha produção agrícola. Então, nesse sentido, o texto traz muitos elementos para que a gente possa refletir sobre a necessidade da gente utilizar o texto, aliás, o solo, da forma mais correta possível. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a esse texto? Tem alguma passagem aí, algum contexto que não ficou claro, que não foi possível compreender, que vocês gostariam que eu explicasse novamente?
Deu para entender, professor. Deu para entender, né? Que bom, obrigado pelo retorno. Então, dessa forma, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos agora visualizar o vídeo da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e a Embrapa foi criada para desenvolver o nosso setor, como melhorar o agronegócio. Nós temos mais de 40 agências da Embrapa espalhadas pelo Brasil e 2 fora do Brasil, né, em outros países. E a missão é fazer pesquisa para melhorar, né, as diversas cadeias produtivas. Aqui no Ceará nós temos 2 Embrapas. Uma fica lá em Fortaleza, que é a Embrapa Agroindústria Tropical, que ela estuda as frutas tropicais e como que a gente pode processá-las. E no norte do estado, lá na cidade de Sobral, nós temos a Embrapa Caprinos e Ovinos, que tem como objetivo pesquisar como que a gente pode melhorar a nossa produção desses 2 tipos de animais. Ok, Clara e Samir, certo? Sem problemas. Mais tarde eu vou tentar disponibilizar ainda hoje os vídeos na nossa página de postagem, e caso vocês tenham perdido alguma passagem, vocês podem rever o vídeo lá para compreender melhor a situação em virtude desses problemas de conexão que a gente tem. Então, retornando. Então, a Embrapa tem também uma unidade de pesquisa que é só para pesquisar melhorias para o nosso solo, né? E é de lá que a gente vai pegar mais algumas informações para complementar aqui o nosso encontro virtual de hoje. Só um momentinho aqui, enquanto eu abro a janela para poder expor para vocês. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na Terra? O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, 2 dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? A Embrapa Solos sabe. O estudo dos solos do Brasil começou efetivamente no início do século XIX, quando Dom João instaurou diversos espaços de estudos, como o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, além de escolas dedicadas a estudos das áreas de medicina, agricultura e botânica, a fim de transformar a antiga colônia em sede da monarquia. Ao associar o estudo de solos ao estudo de pragas que atacavam lavouras, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, denominado pelo rei como Horto Real, deu passos importantes no desenvolvimento da ciência no Brasil. Em seu patrimônio arbóreo, foi instalado em 1918 o Instituto de Química Agrícola, órgão de onde se originaram, depois da sua extinção, as 3 unidades da Embrapa existentes no Rio de Janeiro: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Embrapa Solos.
A Embrapa Solos é um centro de pesquisa básica e aplicada relativa ao conhecimento e ao uso sustentável dos solos brasileiros. Referência na área de ciência do solo no Brasil, a Embrapa Solos estabeleceu e estabelece desde sua criação normas e critérios para avaliação, classificação e interpretação de levantamentos de recursos naturais e avaliação e aptidão das terras e recuperação dos solos. A missão da Embrapa Solos é desenvolver pesquisas e inovação para o uso sustentável dos solos no Brasil. O Brasil apresenta uma grande variedade de climas e solos, desde o tropical até o rigoroso frio nas serras gaúchas. Garantir o uso sustentável desses solos é a missão que a Embrapa Solos tem orgulho de colher bons frutos. A Embrapa Solos tem a preocupação de apresentar soluções tecnológicas economicamente viáveis, procurando equilíbrio entre o ambientalmente adequado e socialmente justo. Da parceria com instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, são geradas pesquisas que buscam solucionar grandes problemas nacionais, desde o mapeamento do solo ao planejamento do uso da terra e a recuperação de solos degradados ou contaminados. De zoneamento agropedoclimático a tecnologias de uso sustentável dos recursos do solo e água em sistemas produtivos. Ou seja, o solo em que você pisa, brinca, constrói e planta tem história, desafios a serem superados diariamente. A Embrapa Solos está cada dia mais fazendo parte da vida dos brasileiros. O trabalho começa com uma pesquisa, que pode ser sobre a qualidade do solo ou o desenvolvimento de um determinado fertilizante para uma região do país. Esse produto, depois de estudado e testado, vai para as mãos de cooperativas, que produzirão alimentos para a mesa dos brasileiros. É muito bom saber que tem gente pesquisando para que você continue fazendo o que temos de melhor: viver. Apesar do trabalho da Embrapa Solos beneficiar o país inteiro, sua estrutura possui apenas 2 bases de operação. A sede, que coordena suas atividades em uma área de 10.000 metros quadrados, situada na Rua Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, e a unidade de execução, pesquisa e desenvolvimento em Recife, Pernambuco. A UEP atende às demandas regionais de levantamentos de solos, zoneamentos e planejamento municipal. A contribuição da UEP no conhecimento do solo no Nordeste tem trazido grandes resultados para produtores locais, com iniciativas eficazes desde a década de 80. A Embrapa Solos conta com 70 pesquisadores, 46 analistas, 31 técnicos e 19 assistentes, que analisam amostras de todo o país, tanto para fins de fertilidade voltada para o produtor, quanto para a caracterização de solos nas áreas de pesquisa. O resultado de tantas análises é um conjunto de mais de 9.000 perfis de solos brasileiros disponíveis na internet com acesso gratuito, um grande banco de dados, um trabalho começado há mais de 3 décadas. É um trabalho de formiguinha, feito aos pouquinhos, mas com grande capacidade e necessidade de mobilização. As gerações futuras vão depender de como cuidamos do solo agora. O compromisso da Embrapa Solos é solucionar problemas do presente, semeando conhecimento para assegurar o futuro. O que me dá orgulho é que parte dessas soluções saiu daqui. E 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 daqui. É isso. Então, como vocês puderam observar, né, a Embrapa ela cumpre um papel importantíssimo para que a gente possa ter novos estudos e aprender a manejar melhor os nossos solos, né? Maria Clara de Alencar, quer fazer alguma pergunta? Professor Luan pediu para tu aceitar ele. Quem? Luan. Eu consegui entrar, Maria. Obrigado, viu? Pronto, eu aceitei. Durante o vídeo eu vi a solicitação. E a Embrapa, pessoal, é apenas uma, né, das instituições que faz pesquisa, né? Nós temos empresas particulares que fazem pesquisa de solo, né? Tipo, eu sou um produtor rural e suponhamos que eu tenho dinheiro
Aí eu posso pagar um instituto particular para realizar análise de solo. Agora, se eu não tenho dinheiro, né, eu sou um produtor rural médio, pequeno, aí eu posso tentar com a Embrapa, outros laboratórios públicos, para tentar fazer análise de forma gratuita, né? E aí nós temos, inclusive, universidades que fazem as análises de solo, como a própria Universidade Federal do Ceará. Eu não tenho informação exata, mas talvez a Universidade Federal do Cariri, que fica aí próxima, né? Talvez realize, já que lá tem o curso de agronomia também. Então, a gente continua estudando, né? Com tantos anos, milhões, séculos que a gente está habitando o planeta, a gente continua estudando os solos e verificando novas formas de poder conviver com ele de uma forma que seja mais eficiente, mais saudável. E é interessante, né? Às vezes alguns pensam erroneamente que terra é tudo igual, às vezes que apenas a cor ou a granulação é a grande diferença, mas como vocês viram ser citado pelo pesquisador, né? Só no banco de dados da Embrapa a gente tem mais de 9.000 tipos de solo catalogados, né? A gente está falando aqui no Brasil, imagina se a gente pegar o planeta inteiro, né? E aí a gente precisa saber como alguns desses principais solos que existem no nosso país para saber identificar quais são as medidas mais adequadas que a gente deve adotar para cada tipo de solo específico. Basicamente é isso, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Algum ponto que não ficou claro? Tá tudo ok? Tudo ok. Que bom. Então, dessa forma, nós vamos agora, né, dar uma olhadinha nos exercícios de fixação, tanto dessa disciplina como de princípios de agroecologia, né, que o combinado era a data de entrega até hoje, né? Quem ainda não fez, pois não. Exercícios. No caso, era só 2 exercícios que o senhor passou, né? Eu Exato. fiz só um. É porque tinha mais 2 embaixo, aí eu pensei que o senhor tinha colocado pra gente fazer, aí depois que eu fui, era do 2º ano. Exatamente. Pois tá bom, então. Tá lá dividido, né? Aí, caso alguém não tenha feito, né, o Luan acabou de confirmar aí que fez só um, eu vou deixar o formulário aberto, certo, Luan? Mas aí, obviamente, que se a gente confirmar que a pontuação de vocês de nota vai ser com base nas atividades, né, aí, no caso, a pontuação ela já vai ser menor do que quem respondeu no prazo que foi dado, né, porque já foi mais de uma semana, mas aí vocês, mesmo assim, quem não fez, se preocupe em fazer, porque possivelmente a gente vai utilizar essas atividades para atribuição de nota. Então, vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Só um segundinho enquanto eu abro aqui a janela para vocês. Vamos iniciar aqui pelo exercício de manejo da água e solo. É bem simples, certo? Apenas uma questão que questionava o seguinte: com base na leitura da nota de aula, explique qual a importância de se adotar práticas conservacionistas na utilização do solo para a agricultura. Então, lá no texto que, inclusive, acabamos de ler, nós entendemos o que é prática conservacionista, né? É aquele cuidado que se tem que... É uma prática de agricultura que se preocupa em cuidar do solo de uma forma que não agrida, ou seja, que seja de forma sustentável. E, dessa forma, a questão quer que você explique por que é importante se adotar a prática conservacionista. O que vai acontecer se eu não adotar uma prática conservacionista?
E aí o texto, inclusive nós acabamos de ler, né, ele traz muitos pontos lá que acontecem com o solo quando ele não é protegido com a prática conservacionista, como a erosão, como os assoreamentos, a perda da fertilidade, né? São descritos diversos pontos lá que você pode usar para responder à questão, né? Obviamente é uma questão subjetiva, você vai utilizar suas próprias palavras aproveitando algumas passagens que estão lá. Então, não existe uma resposta única e, obviamente, eu não posso aceitar uma resposta aqui de colegas que tenham colocado a mesma coisa, porque, de fato, a questão está pedindo uma visão pessoal de cada colega, ok? E vamos agora verificar o exercício de princípios de agroecologia. O exercício de princípios de agroecologia, ele é um pouco mais extenso, né, mas são questões bem simples. Então, quem tiver com o caderninho aí pode até aproveitar e fazer a conferência, certo? A primeira questão, ela quer saber o que é a agricultura agroecológica. Diferente do exercício de manejo da água e solo, vocês podem aqui utilizar passagens inteiras do texto do material didático de princípios de agroecologia, né? E aí a resposta mais simples que vocês encontrariam lá no material didático seria simplesmente afirmar que a agricultura agroecológica é a agricultura que utiliza a prática agrícola de uma forma, de uma perspectiva ecológica, né? É a prática da agricultura através de uma perspectiva ecológica. Simples assim. A segunda questão questionava por que a agroecologia é considerada uma ciência integradora, né? Ou seja, uma ciência que agrega, que se soma a outras ciências. E aí lá no texto também, bem no início, está destacado que a agroecologia é uma ciência integradora porque ela agrega conhecimentos de outras ciências, né? E você pode até ir mais além, né? Porque ela agrega conhecimento de outras ciências, além de agregar também saberes populares e tradicionais provenientes das experiências de agricultores familiares e de comunidades indígenas e também camponesas. Na terceira questão, se pergunta por que razão a agricultura agroecológica não utiliza produtos agrotóxicos. Então, lá no finalzinho da primeira página do material didático, também está descrito que a aplicação da agroecologia, ela dispensa e condena o uso de agrotóxicos ou qualquer adubo químico, porque esses produtos, eles podem contaminar os alimentos, empobrecer o solo e podem provocar doenças graves tanto em animais como em seres humanos. Mas lembrando, isso pode acontecer, né, se a aplicação desse produto químico ele é feito de uma forma irresponsável. Mas isso não quer dizer que a simples utilização do agrotóxico ele vai causar todos esses danos. A quarta questão questiona de que forma a prática da agricultura agroecológica pode fortalecer os agricultores familiares. E aí tem também bem destacado lá no texto que essas práticas agroecológicas, elas se baseiam na pequena propriedade, no manejo de uma propriedade pequena, bem como na força do trabalho familiar, em sistemas produtivos complexos e diversos e adaptados às condições locais e ligadas a redes regionais
de produção e distribuição de alimentos. Então, essas características faz com que seja uma prática completamente interessante para que a gente possa ter a sua prática sendo realizada por agricultores familiares, né? Pode ser praticada por um grande produtor? Pode, mas é muito mais difícil, né? É uma prática de agricultura que se adequa melhor ao agricultor familiar. E a quinta e última questão questionava quais os fatores que são capazes de influenciar na transição agroecológica externa, né? Só relembrando, transição agroecológica é o ato de a gente deixar a agricultura convencional, que é aquela que é mais praticada no Brasil e no mundo, que utiliza produtos químicos, e passarmos a produzir uma agricultura alternativa como agroecológica. A transição agroecológica ela é interna, quando acontece por decisão do dono da propriedade rural, ou ela acontece de forma externa, quando outros fatores influenciam nessa transição, né? Então, a questão pergunta justamente que fatores são esses que influenciam na transição agroecológica externa, ou seja, que acontece fora da propriedade rural. E aí, no último parágrafo do material didático, está sendo descrito lá que os fatores que são capazes de influenciar a transição agroecológica externa são a consciência pública, a organização, os mercados e a infraestrutura, mudanças no ensino, pesquisa e extensão rural, a legislação e a reforma agrária. E cada um desses pontos a gente conversou no nosso encontro virtual de ontem, né? Esclareceu qual era o que significava cada um desses pontos. Então, basicamente é isso, né? São 5 questões, mas é bem fácil de localizar, né? Quem respondeu deve recordar, né, que cada uma dessas questões, pessoal, ela está bem sinalizada no texto, né? Eu coloco lá o marcador amarelo, eu sublinho, ou coloco em negrito, eu deixo o material o mais fácil possível de que vocês consigam entender, né, para poder não deixar de realizar as atividades e, obviamente, conseguir absorver o conhecimento que se faz necessário. Então, basicamente é isso. O vídeo que eu queria exibir ontem, certo, no encontro virtual de princípios de agroecologia, e não deu tempo, né, eu já disponibilizei lá na nossa página de postagens, e não sei se vai dar tempo hoje, mas até segunda-feira, tanto o vídeo do encontro de ontem, quanto o de agora, vai estar disponível lá para quem quiser rever, ou mesmo para os colegas também que não tiveram a oportunidade de assistir ou estão com problemas de conexão, né? Aí vai estar lá disponível, eu aviso vocês. Lembrando, e aí, pessoal, tá tudo ok? Alguém quer algum esclarecimento em relação aos exercícios? Tudo ok. Beleza. Então, nesse sentido, só recordando que na semana que vem eu vou precisar ainda do retorno da Tonilda, certo? Para saber se eu posso fazer as postagens, em virtude que vocês vão ter as avaliações. Se tiver tudo ok e eu puder fazer, vamos ser bem flexíveis, certo? Mas vamos fazer um esforço para que vocês consigam realizar a leitura do material, a atividade até o fim da semana seguinte, onde a gente se encontra novamente, né? Eu acho que é importante que a gente consiga fazer a postagem para que porque a gente já está bastante atrasado, né? Então, se organizar direitinho, eu acho que a gente consegue, mas eu vou esperar o retorno dela, obviamente, para confirmar a situação. Então, se for dessa forma como estamos pretendendo, novamente, semana que vem nós não teremos os nossos encontros virtuais, teremos a postagem do conteúdo e do material didático, e aí na semana seguinte a gente se encontra novamente para poder aprofundar os assuntos e conversar mais um pouco.
em relação a essa disciplina de manejo da água e solo, né, na próxima semana, então, a ideia é que a gente veja os principais tipos de solo que a gente encontra, tanto no nosso país, quanto no estado do Ceará, e os cuidados que a gente precisa ter com cada um deles. Basicamente é isso, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma observação ou podemos encerrar? Ficou tudo esclarecido. Então, a gente pode encerrar. Ok. Então, eu vou disponibilizar agora o formulário, certo? Aqui no chat, para que vocês possam clicar. Quando abrir, coloquem o nome de vocês e enviem, que é para eu poder registrar a frequência de quem está aqui presente, tá? Já está disponível, fiquem à vontade para poder acessá-lo e sair da sala. Muito obrigado pela participação e presença de todos. O senhor vai dar o meio ponto que o senhor prometeu? Sim, aí eu aguardo, né, que me confirmem, quem conseguiu trazer o colega, me confirme, pode ser por WhatsApp. Trouxe 2? Eu trouxe Elida. Espera aí, deixa eu só anotar aqui. Eu tenho algumas pessoas, só que só compareceram 2, então eu vou ficar com 1,5 ponto. Como é? Calma, Maria, é só meio. Os outros meio para os outros. Espera aí, Maria Clara. Tô brincando, Luan. Pessoal, vamos fazer o seguinte, é que eu estou sem caneta aqui, e esse editor de texto aqui é muito complicado no celular. Quem trouxe foi a Maria Clara, a Raíssa já me avisou, consegui anotar, e o Vinícius, né? Se tiver mais alguém, por gentileza, me informa lá no WhatsApp, certo? Tanto a Maria Clara e o Vinícius, a Raíssa eu já anotei. Me informa lá, que é para eu poder, lá no WhatsApp, quem foi que você indicou, certo? E compareceu, que é para eu poder fazer, para eu poder registrar no meu sistema e já garantir a pontuação de vocês, né? Quem conseguiu trazer mais de um colega, perfeito. A gente vai ver, obviamente, uma pontuação maior. Interessante. Aí, Luan. Ô, Maria, não vale, não. Vale sim. Especial, vim. Não vale, não. Vale, não. Só meio. Você já tem ponto demais. É só meio. Ok. Deixa eu só... Ninguém tem conta ainda. Deixa eu só ver aqui o Francisco. Francisco queria falar, não consegui entender. Diga, Francisco. Eu me convenci a vir para a aula. Não entendi. Ele se convenceu a vir para a aula que ele falou. Ah, é você mesmo, né? Nesse caso aí você já ajudou a si mesmo, né? A gente não tem como colaborar, mas verifique-se que para você isso é de grande aprendizado, de certa forma, né? Então, quem conseguiu trazer o colega, me confirma, por gentileza, lá no WhatsApp, quem foi que você conseguiu trazer, para poder conferir e fazer o registro, certo? E aí vamos manter essa frequência, vamos agregar mais participação, que isso é importante para que a gente possa ter mais dinamismo, né? E mais diversidade aqui nas nossas aulas. Então, não esqueçam de acessar aqui o link do formulário para registrar a frequência de vocês e estão liberados, viu? Obrigado pela participação e presença de todos. Um excelente fim de semana, boas provas semana que vem. Até a próxima.